cordel, e mi son dato in volta al mercato, tra la la. Larin, 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 lai, la larin, lai, larin, larin, la larin, 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 lai, tra la la. La Mesia Lucia, e mi son date la Mesia Lucia, e mi son date la Mesia Lucia, e la mia fata menestra con la tra la la. Larin, 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 lai, la larin, lai, larin, larin, la larin, 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 lai, tra la la. Esse affato na strada di festa, esse affato na strada di festa, esse affato na strada di festa, elettriche e trio a soldado, tra la la. Larin, 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 lai, la larin, lai, larin, larin, la larin, 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 lai, tra la la. Valdir Roça, nascido em 28 de junho, 28 de 6 de 1938. Hoje, com 85 anos, residente em Siderópolis, sempre residido em Siderópolis. Meu nome é Angelina, mas meu nome certo é Ângela, mas me conhece por Angelina. E meus nonos então vieram de Belluno, da Itália, né? Falar uma coisa sobre a imigração italiana, qual eu também faço parte desde que foi fundada. Nós temos 6 filhos, 4 mulheres e 2 filhos, 17 netos, 15 meninas e 3, agora vai nascer outro, né? Vai ser 3 meninos e 15 meninas. Famílias Carmanhanas eu sei que são parentes do meu pai, né? Sim. Que era o André Savariz, ele foi criado pela família Scarmagnani. E a mãe, o meu pai, quando chegou, né? Os meus nonos, José Savariz e Marta Roça, quando chegaram, foram morar na comunidade de Santa Luzia e construíram uma capelinha lá, com a Santa Luzia. Na época chamava Santa Lúcia, né? Porque o meu tio, ele furou a vista num prego e aí eles construíram essa igreja, essa capela com a Santa Luzia, para promessa, né? Era o tio Guirino, da tia Zefira. Sim. Ele era pequeno. E o primeiro filho, quando eles eram da Itália, também se chamava Guirino. E esse menino, quando chegou aqui, ele faleceu. Aí os meus avós queriam voltar para a Itália, mas eles não tinham dinheiro para voltar. Aí ela ganhou outra criança, que botou o mesmo nome de Guirino, e que é o pai da Candinha, né? Do Nino Savariz, que a tia ainda está viva, a segunda mulher. E aí tiveram bastante filho, o tio Marco, o tio João, o tio Domingos, a minhas tia que eu também não conheci. Meu pai morreu novo, com 40 anos, a mãe ficando viúva com 7 filhas mulher, eu era caçula, mas com 4 meses o pai faleceu, a mãe passou trabalho para criar nós, só na roça, só na enxada e na foice. Não tinha ajuda de ninguém. E ela lutou bastante, ela era cozinheira também de fazer casamento, festa de casamento. Ela ganhava sempre os trocados e nós vendia leite para comprar as que faltava da roça, né? E a mãe também sempre pagou o dízimo da igreja. Ela dava ela não tinha o dinheiro, mas ela dava em mercadoria que ela ajuntava da roça, né?
Aí depois aqui eles vendiam, né, para aqueles que moravam aqui, tinha poucas famílias. E ela sempre pagava e ela lutou bastante, trabalhou, criou nós tudo, como deu também, né? Não era das melhores, mas também não era dos piores, assim, que dava de se defender também, sem pai, né? E a minha irmã mais velha, que era a Clara, trabalhava muito. O pai faleceu, mas ela ficou no lugar do meu pai. Ela ia com os carros de boi, trabalhava, lavrava a terra, plantava. Ela vinha para Siderópolis de madrugada, com o carro de boi, com a lenha. Ela trazia lenha. Bem cedo ela descia. Ela era uma moça, ela tinha vergonha também. Aí ela dizia para a mãe: ô mãe, mama, quando eu chego em casa, faz o fogo para mim me esquentar. E o café, né, porque a mãe ficava ainda na cama, ela saía de casa 2 da manhã. Aí ela chegava, a mãe já estava esperando ela, e ela trazia lenha para vender, descarregava. E depois elas foram crescendo, foram todas casando, uma cada vez casaram, todas casaram, eu era a última, casei com a última também. Allora ancora era de uma chupando um sorvete, né? Aí meu pensar, quando era pequenina, a minha sorella dell'inverno, que não era luz para ver, você vê ela licharam, né? A lamparina. Então, a minha sorella, ela tinha um piatto, ela botou dentro água e sucro, ela metteva em cima do telhado del paiol, para fazer o picolé. Congelava dentro. Aí nós e loro se manhã aquela água gelada, porque, certo, nós tínhamos vontade de chupar essas coisas, mas não se tinha, né? Então hoje eu estava me lembrando, eu disse, olha, hoje que tudo mais fácil, né? Ancora ele de tudo de manhã, na horta não era. Na horta ela era pouco manhã, mas era tudo manhã bom. Era que se planteia sem remédio, né? Sem água tóxico, era tudo natural. Planteia batata, milho, você vê a formagem, vê a vaca de lá. E você vê o porco, vê a lasanha, vê o salame, você vê o ovo, agora é tudo manhã que faz mais. A minha família, então, quando começou a vir, primeiro então veio o lado da minha avó, a família Mesali, junto com a família Feltrin, e a família, por exemplo, Gamba, né, que era a minha avó, 1891. Não sei qual é a época, mas final se instalaram, então foram se instalando, por exemplo. Então, do lado da minha avó, por exemplo, ficaram em Treviso. E do meu avô, então, ficaram aqui onde nós estamos morando hoje, é o terreno do meu avô, que se colocou naquela época quando chegou da Itália, o avô Feltrin. E o meu bisavô, ele quando veio em 93, aí ele se instalou em São Martinho Alto. Até não tinha terra naquela época, assim, quando chegaram. Eles foram morar no fundo de um terreno de um tio meu lá, Berto de Matia. Então ele cedeu um terreno no fundo, sei lá por que ele tinha tanta terra. Então ele tinha 2 colônias, aí ficaram, meus bisavós ficaram numa colônia de terra que era desse meu tio, que ele cedeu para eles, porque não tinha entrada. A entrada da estrada era a mesma entrada do tio meu, do Berto de Matia. Eles foram se instalando aí, foram criando a família, tiveram, sei lá, 9 ou 10 filhos, né? E aí foram se espalhando, né? Eu achei engraçado. Eles foram para tudo quanto é lugar, Paraná. Então eu até queria dar o nome dos filhos do meu bisavô. Então o meu bisavô, quando veio de lá, ele veio com um casal de filhos. Augusta Roça de Matia, que ela veio casada lá com Giuseppe de Matia. Não tiveram filho lá, tiveram aqui. E o meu avô, então, Arcângelo Roça, veio solteiro. Aí ele casou aqui no Brasil, casou em Uruçanga, em 1900, ano exato, parece que mês de junho. Aí foram se instalando. Aí esse meu avô tiveram, acho que 9, 10 filhos, e essa outra minha tia, dessa Augusta Roça de Matia, também tiveram 10, 12 filhos, 13, sei lá, tiveram muita família.
e foram se espalhando, mas todos se colocaram bem naquela época. É de se admirar, né? Muita gente, mas todos se colocaram bem. E assim foram seguindo, né? Então a família do Feltrinho aqui, a família do Savari em Santa Luzia, a família Pascoal logo aqui embaixo onde tem o seminário hoje, então eles moravam ali. Família Depois para centro, mas final, quando vieram foram se colocando, cada um na sua colônia, de Uruçanga para cá. Então, Nossa Senhora da Saúde, aí ficou César, ficou Zarol, ficou mais gente. E aqui para cima, então, que via a estrada que vai para Veneza, então logo aqui na subida do morro, então ficou os Rosso, Humberto Rosso, depois ficou ali mais em cima o Vitório Olivo, no morro grande, muito bonito lugar. E a vem da mim, logo mais em seguida, em Santa Luzia, Savaris, Fabre, aí foram se colocando, cada um com a sua colônia de terra, desmembrada pelo governo, não sei quem é que trabalhava naquela época para colocar, para medir, para fazer as coisas, né? Abrindo estrada, né? E se colocando, fazendo morada, trabalhando, época difícil, tinha que trabalhar bastante para produzir pouco, mas sempre dava de viver bem. Católico, a minha avó fazia a gente rezar o terço toda noite, com sono, porque a gente era gurizada, e cansava, né? Brincava o dia todo, e aí ela fazia de noite, não, tem que rezar antes de dormir, toda noite rezava. É bom, eu fiquei contente em recordar também tudo isso, né? Sempre trabalhamos na roça, quando começamos na roça, depois viemos morar mais aqui na sede, que eu nasci em São Martinho Alto, né? Aí aqui na sede, aí começou a trabalhar com comércio, trabalhei acho com 60, 70 anos de comércio, depois, agora e até paremos, hoje continua o comércio. E agora então os filhos continuaram com o comércio e nós se aposentemos e estamos vivendo assim, dessa maneira, muito bem, final, né? Contente com a vida que levamos, né? A minha profissão maior era tropeiro, trocar tropa de boi a cavalo, buscar na serra, para depois trazer aqui, para depois abater, para vender, que era o comércio que nós tínhamos naquela época, junto com meu pai, né? Então açougue, né? Açougue, como era bom, como era divertido, né? Hoje vem as carnes tudo pronta, né? Então, naquela época tinha que buscar o boi, matar. Eu sei lá, a gente, passava trabalho, mas era um trabalho gostoso. Esse era novo, né? Depois veio a mineração, aí ajudou bastante a mineração. Então nós não podemos reclamar, embora que estragou bastante terra, mas agora está a terra recuperando bastante. Então aí melhorou muito o Siderópolis, cara. Perdemos até o nome, de Nova Belono, aí passou a ser Siderópolis por causa da siderurgia, Companhia Siderúrgica Nacional, e se instalou aqui, né? Aí fizeram a abertura do túnel ali para levar o carvão, o estrado de ferro, que deu muito emprego, muita gente se colocou bem. E final até, se for analisar, hoje o movimento que nós temos em Siderópolis, 20% é feito pelo INSS, gente que se aposentaram da mineração e outros trabalhos. Então é um lugar que se mantém muito bem, economicamente muito bom. No final a gente ficou muito preocupado quando as companhias de mineração pararam. Oh meu Deus, vai ser o quê de Siderópolis? Que nada. Até melhorou bastante depois que a mineração saiu. Criou mais emprego do que antes. Não sei se economicamente foi melhor, mas pelo menos emprego foi muito melhor. Bastante firma que se instalou assim, com bastante gente, né? Economia. Depois é tudo assim, né? O município também muito bem controlado, muito bem administrado também, né? Todos que comandaram, que já faz 60 e poucos anos foi criado o município. Todos os prefeitos que entraram, todos eles deixaram a marca. Um fez uma coisa, outro fez outra, e vai indo, né? Vai crescendo, né? Então agora temos o atual prefeito, que é o Salvaro, que a gente está bastante contente também com ele. Nós temos a administração pública aí muito boa, né? Que eles amparam bastante, né? Eles divulgam bastante também a origem italiana, porque a grande maioria também dos nossos administradores são tudo de origem, né? Então nós temos que, sei lá, homenagear essa gente também,
que eles lutam pela cidade, né? La mamma, la mia nonna Marta, non era mia per parlare in italiano. Ela era teimosa, la parlava. E allora se la parlava lo prendeva, lo metteva in telepressão. Allora la mia prima e la mia zia, onde ela morava na Rio Albina, e toquei a escondê-la. Quando passei questa gente, perché se lo vedeva parlare, e lo menei nella cadeia. E allora ela era teimosa. Ela queria falar, mas não podia falar. Mas ela queria mais. Aí o tio se preocupava, o filho, né? E ela não podia falar italiano por quê? Porque Na guerra de 45, de Getúlio Vargas, daquela vez. não podia. Quer dizer, o italiano lá, o governo italiano pediu ajuda para o Brasil, não parece aquela época. Então, aí o pessoal, sei lá, como é que houve? Eu sei que naquela época não podia falar italiano por causa dessa lei. Se houve guerra, mas enfim, era um convênio que o governo brasileiro tinha com o governo italiano até de ceder gente para ir para lá. Porque o meu avô não conseguiu aprender a falar em brasileiro. Ele perguntava, não, como fala? Ele só dizia, não compreende em brasileiro. Então, e pronto, aí os caras falavam a eles e ele só escutava, né? Eu esqueci de dizer, eles tiveram uma família bastante grande, né? Até dos homens era Vitor Roça, José Roça, Luiz Roça, Jaquemin Roça, João Roça, e um que ele faleceu porque ele sei lá, ele foi trabalhar e levou espingarda. Naquela época eles usavam levar para, sei lá, para caçar alguma comida também, né? E a espingarda disparou e ele pegou, atirou-se numa perna e cancreou numa perna e ele acabou falecendo, né? Tinha 25 anos. E o nome das mulheres tinha Orlandina, Assunta, Margarida, Ada, Dozulina, tinha mais outra lá, Orlandina. Tá, mas aqueles na Itália que tiveram os gêmeos que faleciam eram quem então? Da família Rosso? Esse meu bisavô, ele teve bastante filhos na Itália antes de vir. Teve 3 vezes gêmeos, mas falecia todos eles. O mais que durou foi 1 ano de idade, os 2 gêmeos. Morria tudo. Aí só salvou esse casal, esse meu avô e essa minha tia, né? Que era irmã do meu avô, que vieram para o Brasil. Senão os demais ficaram. Então meu filho está lá, ele teve até lá no cemitério onde tem esse... Fortonha. É uma comunidade de Fortonha. Tá. O Marco então, lá está tudo anotado, meu filho foi lá ver e mandou até uma carta dizendo, né? E tiveram muitos filhos lá, mas faleceram tudo novo. E foi salvado. Até meu avô, ele tinha até uma certa dificuldade até de saúde, né? Mas ele sempre se deu bem, né? Mas nunca assim tive uma saúde forte e tudo. Ele era um senhor até meio magrinho, né? E essa família do Mesário, então, era de Verona. Diz que tem muitos Mesários em Verona. Né? Lá na Itália, ela contava para minha mãe que ela era da igreja, né? Aí, ela trabalhava na igreja. Aí fizeram uma homenagem para ela ganhou um prêmio. Eu não sei que prêmio que era. Aí ela dizia para a mãe, ela foi toda prova, recebeu o prêmio, subindo as escadarias da igreja. Bem, mas não sei, a gente era nova, não perguntava para a mãe que prêmio era, por que ela ganhou. Sei que ela dizia, que ela veio ganhar um prêmio da Chiesa, estava muito contenta, mas não só por que ela veio ganhar questo prêmio. E dopo il tempo di Sosimbra, qua del túnel, anche, tem que falar do túnel também. É porque melhorou ela bastante, né? Io lì i sas da terra da minha mamma. Le Piere. Ela era tutta gente di fora, di Porto Alegre, tutta gente malamente. E allora le mie sorelle le vierono andare in colonia a piantare là per la terra dove era queste Piere, ma non andava perché aveva paura di chi uomini, perché erano tutti malamente. Via fatta Esse é o bisneto mais novo. Tá, esse aqui é bisneto. É filho da minha filha, Roselita. A mãe dele se chama Ângela Cristina. O teu pai, Luciano. E ele é bisneto e ele é muito fofinho. Ele já sabe dizer. Diz o teu nome? Diz o nome. Meu nome da avó. Raul. Teu nome é Raul. E do papai, da mamãe. Como o nome? Tu sabe?
até fico muitas vezes pensando, como é que essa gente construiu? Porque o João César, por exemplo, meu avô também era sócio da empresa Força e Luz, João César. Nem me lembro quando eles começaram, né? Mas foi uma empresa assim, fundaram, não sei que cabeça que eles tinham. Fundaram essa empresa, aí até o meu avô dizia, né? Às vezes o pessoal fica, mas não dá lucro. Aí meu avô sempre dava um conselho até para os outros. Moço, mas isso aí é difícil dar lucro, porque tem que estar sempre ampliando. É gente que vem morar, construindo casas, tem que botar energia, então a empresa gasta para estender rede. Depois eles tinham comércio. O meu avô então tinha um cartório, não sei como é que começou, mas ele tinha um problema de uma perna, dificuldade de uma perna, ele era minimano. E com certeza então ele foi querer trabalhar num serviço que pudesse trabalhar, porque o cartório trabalha bastante sentado, né? E eu sei, foi o primeiro, né? Em 1914 começou o cartório aqui, hein? Meu pai nasceu em 1914. José Feltrin era uma pessoa muito boa. Ele foi um grande muito líder. Ele e o João muito César eram duas lideranças de Siderópolis, né? O meu avô mais assim na divulgação, essas coisas. E o João César mais como empresário, grande empresário, João César. Você vê aquela energia, aquela força de luz que colocaram, nem sei como é que colocaram e como fizeram. Porque hoje é até fácil de dinheiro, mas naquela época não era fácil. Esse meu bisavô, quando veio da Itália, ele trouxe uma caixa desse patacão de R$400 de prata ali, daquelas pataconas, não sei, agora não se viu mais, mas antigamente se via. Trouxe uma caixa daquela quando veio para cá. Aí eles tinham bastante terra para cá e para lá, certo, venderam as moedas e compraram terra. Então é tudo assim, são passagens que a gente vai lembrando com o tempo também, né? Às vezes na hora a gente não lembra de tudo. Então aí o cartório, por exemplo, aí depois teve uma pessoa de Juiz de Paz, Modesto Fraceto, foi Juiz de Paz. Depois aí o cartório é o seguinte, ele não teve sorte também, porque os filhos dele, um quis aprender para trabalhar com cartório. Aí então, né? Aí ele pegou o Raulino César como ajudante ali. Aí o Raulino aprendeu a trabalhar e aí ele ficou com o cartório. Meu avô então, sei lá, vendeu, o que é que fez, deu para ele, porque eu não sei, o cartório era dominado pelo governo. Então aí o Raulino César trabalhou muitos anos. Depois aí ficou, não sei quem é que ficou depois, acho que foi a turma do Flechinha, né, a dona Ládia ali, Pereira, que ela trabalhava, mas acho que a proprietária devia ser o pessoal de Treviso. A Suzy, que trabalha agora, não sei, o pai dela, tinha família, né? Eles montaram um cartório muito bom, né? Ela é formada em advocacia, né? Então ela trabalha muito bem. A questão do seu Beppe Feltrin e o seu João César foram lideranças políticas, né? Ah, sim. João César e o José Feltrin, Beppe Momi, quer dizer. Então eles foram vereador por Uruçanga, né? Então o meu avô ia por Uruçanga de a cavalo, na sessão, não sei se era uma por semana ou uma por mês. Então ele tinha que ir de a cavalo, porque não tinha outra condução naquela época, só que não ganhava nada. Então no fim do mandato, quando já terminou o mandato, aí a prefeitura parece que dava o café das 4 horas para eles de graça. Mas era tudo por conta. O MEC gosta da política. MEC. Ele nasceu dia 16 de novembro, naquela época era tempo da eleição, e foi quando o seu Hugo perdeu, que ele nasceu. Aí eu estava no hospital e perguntei a uma das enfermeiras, que era de quem que está ganhando esse deu? Eu, seu Hugo está perdendo. Então a gente sempre lembra do seu Hugo, como é que nasceu nesse dia. É por isso que ele gosta de política, ele nasceu no dia da eleição, né? Ele só tem dia 16 porque ele nasceu depois da meia-noite, 2 horas da manhã. Nós soubemos mais da história da segunda mulher do teu avô, né? Da Estre Valdaz. A segunda mulher dela se come. Então aquela nossa amizade era muito grande com essa mulher, a nossa família. Porque quem fez o casamento dessa mulher foi o meu avô, Beppe Feltrin, que ficou viúvo. E sei lá como é que foi, certo? No cartório vai sempre gente ali. Então ela ficou contente, essa mulher que arrumou esse casamento, né? Naquela época era mais difícil do que hoje um casamento, não era fácil.
quase que os pais é que faziam casamento para os filhos, né? Então ela casou e aí a nossa amizade foi muito grande. Eu e a minha irmã, nós íamos dormir na casa da Este, lá do Luiz Olivo, quando era pequeno, com 8, 10, 12 anos. Eu conheci então nós mais somos do que muito amigos dos filhos, da Linda, do Toy e do Dino. Nós Eu era uma conheci amizade mais- muito grande, porque a gente se criou bem dizer junto com essa gente. conheci mais o nono, né? Que era Didi Olivo, né? Ele dizia a Cosita, que la gente parla e se ciapa in trappole e dopo nei piboni dassino fora. É, Não é verdade? Tu fala, depois tu vai te pegar, o que tu falou? Ah, aí fica todo enrolado, não sabe mais o que faz. Então ele dizia assim, e parla, e se ciapa in trappole e dopo nei piboni dassino fora. Eu lembro bastante dele. o túnel também, aquela em 1944, que foi inaugurado, né? Eu tinha 6 anos, mas de qualquer maneira era uma época dava briga com aquela turma, bem uma turma de fora, não sei, lá do norte. Pessoal da Sucimbra, né? Sucimbra, Sucimbra, é. a força de briga que naquela época, né? Mas era- Dopo dizia che paguei alla mamma che ti estraguei tutta la terra a tirar via i sassi. E ela fala, dita alla mamma che l'assinesse, né, para assinar para outra coisa, coitada, ela assinou, ela não teve direito a nada. Estragaram toda a terra, onde eles destruíram aquelas pedras tudo para construir esse túnel e não ganhou nada. Porque ela assinou, Valdir. Pois é, concordando que tirasse, né? Mas não, Mas eles iam pagar, mas não deram nada, só destruíram. Então aí veio enquanto era antes, que não tinha aquelas máquinas grandes, a Marion da CSN e a outra da Treviso. Antes disso, ou era força de gente que trabalhava na mina, né? Então era uma economia até mais forte, porque tinha que ter mais gente para poder tirar carvão, né? Depois entrou as máquinas, aí foi diminuindo a quantidade de gente trabalhando. Até meu avô tinha uma mina ali, daí, onde está o cemitério hoje, aí atrás, ele tinha uma mina, né? Então eles tiravam carrinho de mão, carro assim, cavalo, burro assim. Só que como eles tiravam era melhor, porque eles tiravam a terra, separavam, e a pedra, depois eles botavam dentro do corte onde eles tiravam o carvão, tiravam tudo o abraço, tudo a picareta, né? Então ali depois, quando terminava a rafa, que eles chamavam de rafa, aquela coisa, aí a primeira coisa embaixo que saía eram as pedras, porque a terra eles tiravam e jogavam assim num barranco. E depois eles iam jogando a terra para baixo, ajeitando, né, devagarzinho, e a própria pedra então ficava embaixo onde tirava o carvão, que não dava nem de tirar as pedras para fora, às vezes era grande, mas ali no coisa elas ficavam, né, rolavam naquele buraco, ia tirando. Então, mas depois entrou as máquinas, acabou tudo. Tinha uma opção de empreiteiros, Montenegro ali em cima também, tinha força de gente, até os donos ali eram José Augusto Wilson, filho do que foi governador de Santa Catarina, do Liberto. Então naquela época eu trabalhava na casa de uma tia minha, que ela mataram o marido lá numa briga, sei lá o que houve. Aí eu fui lá ajudar ela, né? Mas eu tinha 14, 15 anos, né? Conheci todo o pessoal lá. Então eles tiravam carvão assim, a terra, para depois tirar o carvão, mina do dia que eles tratavam. Só que essa empresa desse Augusto Wilson lá, José, eles tinham a galeria também. Aí eles tiravam a galeria e o carvão era escolhido à mão. A grande maioria era tudo mulher, com um martelinho, que separava o cistro do carvão, né? Que aquilo vinha junto, né? A pedra. Então o carvão e a pedra ficavam juntos. Aí batia e se separava. Era tipo uma coisa assim, uma casca, né? Então até a poluição existia muito pouco, porque muita coisa eles levavam de volta para dentro da mina, daquela rejeito que sobrava, para aterrar onde eles tiravam, porque aí ficava buraco, então para eles era melhor aterrar, enquanto isso eles trovavam menos, né? Então ia tirando, né? Pegava 6 horas por dia de trabalho, porque lá o mineiro naquela época eles tinham uma empreitada, eles tinham que tirar 5 vagonetas de carvão por dia. E quando terminou, tirava. E aquele que não pudesse tirar, então aí a companhia também não podia ficar com o trabalhador, porque aí estrovava, né? Porque aí não tirava certo, porque aí tinha 2 turmas, né? E aí a rafa era cortada a picareta.
Então o pessoal ficava tudo preto quando saía da mina, só se via mesmo os dentes brancos, né? Porque por causa do carvão. Então não existia assim aquela doença da pulmão que tinha depois da mineração mecanizada, porque ali não vinha o pó do carvão. Não tinha pó do carvão, porque a Rafa era tudo molhada, não sei porque, de certo é fundo, né? Então as vertentes. Então se aposentou, imagina, tinha o Abrão Possamay dela, se aposentou lá na mina, o Lindo Livro, teu tio, se aposentou lá, o Roberto Rosso. O Hilário trabalhou também na mina. Lá, é. Não se aposentou na mina, mas trabalhou. Aí trabalhava, aquele pessoal aí da linha Ferreira Ponte, o Júlio dela, o Elias dela, trabalhava naquela época, 63 anos atrás. Depois tinha a mina do Barbado, lá no São Geraldo também, nós ficávamos naquele meio, entre Montenegro e São Geraldo. E nessa minha tinha um comércio. Então era época boa, de movimento, bastante movimento. Aí o Mírio Feltrin puxava o carvão para essa mina do Zé Augusto. Um caminhãozinho de 4 toneladas. Como é que pode? 4 toneladas ele puxava calibre para a barra de mina, puxava o carvão de Montenegro para a mina do Mato para botar na caixa para carregar no trem e fazia todo o serviço com um caminhãozinho de 4 toneladas. Aí depois a mina parou, porque houve uma época que pararam, não sei se não tinha mais carvão. Depois então a mineração do Barbado também parou, né? Porque depois ultimamente eles começaram de novo, mas muito pouco. No Montenegro não começaram mais, nunca mais tiraram. Aí então eles pararam de vez. O pessoal começaram também a trabalhar com banana. Como esse pessoal ganharam dinheiro também na época da banana, como foi bom. E assim foi indo, né? Entre a companhia de mineração e a agricultura mesmo, principalmente a banana, né? Aí, onde a terra era morra e a turma não dava muito valor, é que começou a dar dinheiro, né? Porque antigamente, quando se falava, tinha valor mesmo, era o pessoal da Vargem, né? Quem tinha uma Vargem, meu Deus. Aí depois, então, estava até invertido, porque a terra de morro era barra vermelha, batia geada no morro. Então, bananeira, tomate, eles plantavam muito, porque a geada não matava. E onde era lugar baixo, aí a geada mata. Então, eles só plantavam aquela roça de milho, ou batata, que eles faziam naquela época, o agricultor, né? Aí, quando entrou a CSN, quando entrou a companhia, aí começou a melhorar bem. Aí entrou bastante gente, né? Sei lá, 4, 5 mil famílias, entrou aqui naquela época em tudo. Aí começou a Treviso e a CSN. E aí teve muita empreiteira, por exemplo, ali no Patrimônio, o Aládio Vitorino, o Nando Ambrosio, eles tinham terreno lá, eles tiravam o carvão e vendiam para Treviso. Aí tinha o Natalino Comim, com aquela negócio de lavação de carvão lá, de rejeito. Então o movimento era muito grande, depois foi tudo aos poucos tudo parando, né? E aí sobre o negócio de italiano também acho engraçado, né? Porque Criciúma e Uruçanga chegaram antes do que nós. Mas a propaganda que eu escuto por aí, Siderópolis tem mais propaganda de origem italiana do que Uruçanga e Criciúma. Não sei se estou enganado, se está certo. Não sei se que o pessoal daqui começa a se entender mais porque o lugar é menor, né? Mas eu escuto mais, faz muita propaganda mais é Siderópolis, negócio de imigração italiana. O pessoal fala mais italiano. As irmãs dela, 7 irmãs, elas quando se encontravam, às vezes numa festa, elas falavam só italiano. Tudo italiano. 7 enfileiradas, uma esperando pela outra, mas é tudo italiano que elas falavam. Todas elas souberam, mas depois a gente foi perdendo também. Aí agora eu não sei nem falar bem brasileiro, nem capisce italiano. Sì. A Rita não está aqui, né? A Rita fala bem italiano. Mas aquell'altra ali não é. Fala bem. Rosalita, fala italiano, sabe? Eu falo com eu falo com 2 italianos, direto da Itália.